Boa noite. Governador Eduardo Leite deve flexibilizar restrições na próxima semana. Nós devemos partir para uma retomada da cogestão, com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Vice-presidente do Legislativo, Janaína Portela, lamenta vidas perdidas na pandemia. Câmara de Vereadores, todos os vereadores, a mesa diretora, e expressamos nossa solidariedade e sentimentos a todas as famílias que tiveram a perda de um ente querido. Vereadores justificam votos contrários ao projeto de lei que trata da participação de Passo Fundo em consórcio de vacinas. As vacinas e os insumos, tudo bem. Agora, os demais itens não devem dispensar licitação de forma alguma. Por isso, é um dos motivos que não votamos a favor do projeto. Se trata, infelizmente, apenas de um gesto político, de fazer uma confrontação já antecipando as eleições de 2022. Então, assim, para isso eu sinceramente não me presto. O Estado avalia o retorno da cogestão regional a partir do dia 22 de março. Mas para que isso ocorra, os indicadores que avaliam a pandemia precisam confirmar a redução efetiva do contágio e da demanda hospitalar. Nós estamos analisando uma série de indicadores. O indicador de óbitos é um deles, e infelizmente choca e nos sensibiliza, porque assistir o registro de 500 mortes certamente toca a qualquer ser humano que preza pela vida. Embora esses registros, é importante dizer, são registros de vários dias de mortes que estão sendo lançados neste momento. Mas existem outros tantos indicadores que precisam ser analisados. E o indicador que demonstra a pressão sobre o sistema hospitalar começa a ceder fortemente. Depois de ter atingido um aumento de em média, 350 leitos por dia a mais sendo ocupados, ele já retrocedeu em função das 2 semanas e meia que a gente tem de restrições mais severas para cerca de 16 leitos a mais ocupados por dia e, seguindo nessa direção, deverá se encaminhar para o início de uma redução da ocupação de leitos, o que já estará demonstrando, associado a outros indicadores, o efetivo menor contágio, que se apurava lá no início da pandemia, era em torno de em meados de fevereiro, era em torno de 2,35, essa taxa, o RT, e que agora gira em torno de 1,4, o que significa que o vírus se dissemina menos rapidamente do que estava acontecendo em fevereiro, ou seja, as restrições surtiram um efeito importante. É claro que esse volume de pessoas que está ainda internada, infelizmente, parte delas não resistirá, e nós vamos ainda ver um crescimento do número de óbitos ao longo das próximas semanas, mas os dados da demanda de internações já demonstram redução da circulação do vírus. E como a gente sabe que o fôlego é limitado economicamente, o país agora está oferecendo um auxílio emergencial, por exemplo, que é 3 vezes menor e que vai alcançar metade da população que alcançou no ano passado, não há espaço para exigir fôlego ainda maior da população por mais tempo. É por isso que, tendo os sinais, tendo os indicadores que nos permitam ter uma compreensão de uma redução efetiva do contágio e da demanda, da pressão hospitalar, nós devemos partir para uma retomada da cogestão, com medidas severas de restrições ainda, como o toque de recolher, a suspensão geral de atividades nos finais de semana e com intensa fiscalização. Mas tudo isso, se os dados até o final dessa semana comprovarem isso tudo que a gente já viu até aqui, a redução da demanda da internação e, consequentemente, uma redução da taxa de contágio. O governador Eduardo Leite também comunicou que a bandeira preta continuará presente no mapa do plano de distanciamento controlado por mais algumas semanas. O que muda é que as regiões poderão adotar protocolos da cor vermelha. O Estado vai continuar em bandeira preta porque o risco ainda é alto em função da superdemanda do sistema hospitalar, ele ainda está pressionado. A
gente não está vendo a continuidade do aumento da demanda, mas está estabilizado num patamar muito alto e, consequentemente, né, com muitas pessoas ainda sendo atendidas em salas de recuperação, nas urgências e nas emergências, quando deveriam estar em UTIs. Então, isso significa um risco alto e a bandeira preta é para alertar a população desse risco alto do nosso sistema hospitalar. De outro lado, a gente está vendo, como disse, uma redução do contágio, mas mesmo assim os poucos que se contaminarem vão encontrar um sistema hospitalar bastante comprometido. Por isso que o Estado dá o alerta através do risco da bandeira preta, oferece os protocolos que lá estão estabelecidos para a bandeira preta, mas dá a oportunidade para que os municípios, desde que se reúnam regionalmente, então nenhum município pode individualmente ser menos restritivo, ele tem que entrar em acordo com os municípios da sua região, possa fazer eventuais ajustes em alguns protocolos, até o limite da bandeira vermelha. A bandeira vermelha, a bandeira anterior, ela é um limite de onde não podem passar no relaxamento de restrições, mas não é cogestão, não significa automaticamente aplicarem os protocolos da bandeira vermelha. Então, eventualmente, uma região de municípios pode entender, não, nós vamos aplicar os protocolos da bandeira preta, a não ser neste ponto específico para esta atividade, onde vamos ser um pouco menos restritivos, mas ainda assim mais restritivos que a bandeira vermelha. Então, a região tem o poder de estabelecer os seus próprios protocolos de restrições de acordo com a sua realidade, com o momento que está vivenciando, em acordo os líderes locais, compreendendo o nível de risco que se tem e ajustando as suas peculiaridades regionais, não podendo ser menos restritivos que a bandeira anterior, que nesse caso é a bandeira vermelha, mas não necessariamente, não são nem obrigados a irem, podem ficar na bandeira preta e podem ser até mais restritivos, como muitos municípios estão sendo em muitos casos. O Parlamento Municipal realizou ontem a segunda reunião da semana com a análise de 4 indicações, 2 moções, 6 pedidos de providências e 7 projetos de lei. O encontro virtual foi presidido pela vereadora Janaína Portela, que mencionou o possível retorno da cogestão e prestou solidariedade às famílias das vítimas da Covid. Temos a informação que a partir do dia 22 haverá o retorno do sistema de cogestão entre governo do Estado e municípios do Estado do Rio Grande do Sul. É um momento em que vamos continuar com bandeira preta, com protocolos de sinais vermelhos, de preocupação, de responsabilidades, sendo que é um pleito de toda a sociedade, dos comerciantes, da iniciativa e atividades econômicas. Precisamos sim retomar as atividades, mas registramos o pedido de absoluta autorresponsabilidade de cada pessoa, o isolamento interpessoal, os cuidados básicos com higiene, álcool gel, limpeza de superfícies. Todas as famílias, todo cidadão, ele tem alguém, os números estão aumentando e algum conhecido ou familiar está sendo vítima da Covid e os números eles mostram a tamanha preocupação que a nossa cidade vem enfrentando. E nos solidarizamos, a Câmara de Vereadores, todos os vereadores, a mesa diretora, e expressamos nossa solidariedade e sentimentos a todas as famílias que tiveram a perda de um ente querido. Também expressamos o nosso voto de pesar, sendo que o vereador Rafael Luiz Colucci, presidente desta casa, já encaminhou formalmente o voto de pesar pelo falecimento de uma pessoa muito querida da nossa cidade, irmão do ex-candidato a prefeito, Lucas Cidade, que veio a óbito, o Pedro Henrique Cidade, no dia de ontem. Manifestamos todo o nosso apoio e necessidades do que for e do que estiver ao nosso alcance, que podem contar conosco. E depois do intervalo, Ada Cristina Munareto e Rodinei Candeia justificam votos contrários ao projeto de lei que trata da participação de Passo Fundo no consórcio de vacinas. Não vai dar nada, meu. É só chegar. A galera tá toda aqui, ó. Larga de ser trouxa e vem, meu. Tá, tô indo então.
Para quem achava que não ia dar nada, infelizmente deu. Estamos no pior momento da pandemia. Por isso, redobre os cuidados. E, principalmente, não te aglomera. O Ministério da Saúde quer saber como você está. Por isso criou o TeleSUS, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o TeleSUS baixando o aplicativo Coronavírus SUS. Tem também o chat online que você acessa aqui, saude.gov.br/coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 61 9938 0031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. TeleSUS, consulta sem sair de casa. Neste período, as sessões plenárias estão acontecendo de forma remota e presencial somente para a votação de matérias em regime de urgência. Foi assim na segunda-feira, quando o projeto que trata da participação de Passo Fundo no consórcio de vacinas foi aprovado com 3 votos contrários. Um deles foi de Ada Cristina Munareto, que discordou da redação da lei elaborada pelo Executivo. Nós passamos uma semana analisando projetos semelhantes de inclusão de municípios no consórcio nacional para aquisição de vacinas, caso o governo federal não viesse a adquiri-las. E comparando com o projeto de Passo Fundo, nós nos deparamos com alguns aspectos com os quais nós não concordamos. Então eu quero deixar bem claro para vocês, primeiramente, que o projeto não se trata de autorização para compra de vacina. Muito pelo contrário, nós não votamos contra a vacinação. Nós somos extremamente a favor da vacinação e da imunização de todos os passofundenses. Tanto que temos acompanhado a vacinação, temos acompanhado as ações do Executivo, da Secretaria de Saúde, temos ido até o Lalau Miranda, divulgado datas, idades, temos feito de tudo para que a população de Passo Fundo seja imunizada da melhor forma. Porém, este projeto, que só ratifica o protocolo de intenções firmado entre os municípios brasileiros para aderir ao consórcio, que vai vir a comprar se o governo federal não fornecer. Porém, temos que deixar um parêntese que o governo federal já adquiriu doses suficientes para imunizar toda a população, tá? Mesmo assim, nós votaríamos a favor do projeto se ele não tivesse algumas coisas com as quais nós não concordamos. Primeiramente, que a aquisição das vacinas, insumos, bens, logística, tecnologia de informação, comunicação visual, publicitária e treinamento destinado à vacinação tem total dispensa de licitação. Nós não somos a favor da dispensa da licitação. Nós achamos que a vacinação, sim, as vacinas e os insumos, tudo bem. Agora, os demais itens não devem dispensar licitação de forma alguma. Por isso, é um dos motivos que não votamos a favor do projeto. Outro motivo é que o projeto, ele deixa a aquisição de vacinas e insumos pode ser feita, inclusive, antes do registro sanitário ou da autorização temporária de uso emergencial. Como que nós vamos concordar com a compra de um produto que não tem registro sanitário? Nós não podemos autorizar a compra desse produto que não tem registro sanitário, porque se ele vier a continuar sem o registro, o que nós vamos fazer com essas vacinas? Colocar fora? Não. Eu prezo pelo dinheiro do contribuinte e não posso admitir isso. Outra situação é a questão da LOA, que fica o município autorizado a remanejar os créditos constantes da LOA. Como já existe uma previsão para a compra de vacinas de verbas do governo federal, nós não vamos precisar de verbas municipais para isso. Então, eu não posso concordar em autorizar o remanejamento desse dinheiro da lei orçamentária anual do município, sendo que já existe uma previsão orçamentária em âmbito federal. Então, por essas
inconsistências que eu considero no projeto, eu votei contra a inclusão do município através deste projeto no consórcio de municípios federais. Porém, se o projeto tivesse sido mudado, como eu sugeri, que fosse um projeto simples, como o projeto de Florianópolis, que visa só a entrada do município no consórcio, nós teríamos votado favoravelmente, como votamos na Comissão de Constituição e Justiça. Então fica aqui a minha justificativa de voto, sou totalmente a favor da vacinação, luto por isso, vou continuar lutando, mas ao mesmo tempo tenho uma posição firme com a transparência para com os meus eleitores e para com toda a população passofundense. O vereador Rodinei Candeia também foi contra o projeto de lei aprovado pela maioria da Casa. O parlamentar defende a vacinação, mas questiona os interesses da Frente Nacional de Prefeitos, que está organizando o consórcio para a compra dos imunizantes pelos municípios. A nossa primeira movimentação foi favorável, tanto pela ideia de que se deve descentralizar a administração pública, como também porque o consórcio é uma grande solução administrativa. Mas durante o final de semana anterior, nós verificamos que essa Frente Nacional dos Prefeitos começou a emitir notas atacando o governo federal e o presidente da República. E aí nós fomos investigar um pouco mais do que se tratava e vimos que, na verdade, essa frente não é uma frente institucional dos municípios, mas uma frente criada pela esquerda nacional e que tem se posicionado contra o governo federal. Então, não se trata de uma ação sanitária, mas é de uma ação política para fazer confronto com o governo federal. E me parece que nós não devemos nos prestar para isso. Tem outras informações ainda, por exemplo, o governo federal já contratou a aquisição de 562 milhões de vacinas. Então não tem o mínimo sentido que os municípios acham que vão conseguir comprar vacina num mercado que está muito disputado mundialmente e que demoraria meses para conseguir sequer fechar os contratos. Então assim não tem a mínima ideia. Se trata, infelizmente, apenas de um gesto político, né, de fazer uma confrontação já antecipando as eleições de 2022. Então, assim, para isso eu sinceramente não me presto. Então a gente tem que identificar bem de onde parte e a efetividade da ação. A ação não tem a mínima prática e não se trata de uma ação para efetivamente vacinar mais as pessoas ou não. A gente tinha que cuidar, na verdade, é vacina que, por exemplo, sábado sobrou aqui em Passo Fundo, né? E que não tinha em quem vacinar. E não tentar achar que vai conseguir. E mesmo que o município conseguisse adquirir as vacinas, eles têm que compor o Plano Nacional de Imunização. Vai para o governo federal. Então, não significa que vai ser trazida vacina para Passo Fundo. Isso vai fazer toda parte do plano e tem que seguir a regra. Então, por isso, nós resolvemos não participar desse apoio a esse movimento, dessa Frente Nacional dos Prefeitos, e votamos contrário a ela. Nós temos que dar a oportunidade às pessoas de ter todas as soluções para tratamento de saúde, seja tratamento precoce, seja vacinas, seja medicamentos novos que surgirem, né? Eu sou absolutamente favorável. Neste caso específico, eu não sou contra a vacinação, eu sou contra este ato político de dizer que os municípios vão adquirir vacinas quando não vão. O Jornal da Câmara termina aqui. Uma boa noite e até a nossa próxima edição.